Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, sem chegar a um acordo entre republicanos e democratas, entrou em shutdown. A máquina americana parou. E isso tem a ver com a dívida, algo que nós batemos muito aqui nesse canal. Inclusive, o dado mais esperado da semana, que é o payroll, a abertura do mercado de trabalho privado no mês de agosto nos Estados Unidos, que é olhado pelo mundo todo, talvez não seja divulgado. Afinal de contas, a máquina parou. Não tem mais dinheiro para bancar várias dessas instituições dentro da máquina pública americana. Estamos falando dos Estados Unidos. Como isso nos afeta aqui e o porquê está acontecendo, vamos entender nesse vídeo. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro, com a parte de investimentos, pessoa física e pessoa jurídica, tanto no Brasil como fora, e atuei há alguns anos também fora do Brasil. A ideia deste canal é trazer conhecimentos para além da notícia, como isso afeta o panorama local, obviamente o seu dinheiro e todas essas peças de quebra-cabeças difíceis de serem juntadas num cenário tão caótico quanto o atual, seja no Brasil ou fora. Portanto, se esse vídeo te ajuda a refletir, que é o objetivo, algo que os políticos não querem que nós façamos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, enfim, ajude com que o YouTube possa distribuir ainda mais esse conteúdo. Vamos então falar da parada na máquina pública americana. Essa foi a 15ª paralisação desde 1981, só que dessa vez o impasse gira em torno da questão da saúde. Sempre tem um motivo, mas tudo, o pano de fundo, é a dívida pública americana. Os democratas, oposição ao republicano Donald Trump, insistem na prorrogação de programas de assistência médica que estão prestes a expirar. Programas estes que carecem de subsídios, como por exemplo o Obamacare e o Medicaid. E sobre esses dois programas, eu já falei em alguns vídeos aqui nesse canal da importância de corte de gastos para se verdadeiramente o governo atual ou quem quer que seja queira cortar a dívida pública americana e diminuir o déficit público. Não tem outra fonte de corte a não ser olhar programas que são impopulistas de serem cortados, como esses dois. E portanto os dois principais partidos, republicanos e democratas, não entram num acordo. Obviamente são programas populares e que acabam, se retirados os subsídios, por encarecer a saúde ao americano. E o grande ponto é que a gente não entende, no grande debate na sociedade, que subsídio causa mais dívida. Dívida causa um risco maior e uma depreciação da moeda, mais inflação. Portanto, normalmente as pessoas pedem mais daquilo que levaram ao problema e que tiram o seu poder de compra. Mas essa é uma questão muito mais profunda. 750 mil servidores sendo afetados sem o financiamento federal atual, que aumentaria a dívida, que os dois partidos não chegaram no acordo e, portanto, justamente por isso, a máquina pública parou. A gente vê isso todos os anos, chegando à beira de parar, mas dessa vez parou. Significa que eles atingiram o gasto máximo dentro do orçamento, não podem emitir mais dívidas para financiar os gastos correntes, precisaria de uma aprovação do legislativo e eles não entraram em um acordo. Diferentemente dos shutdowns anteriores, quando os servidores receberam os seus salários retroativos, frente ao momento que ficou parado, quando voltou, receberam retroativamente, agora eles têm a possibilidade de corte definitivo de pessoal que foram suspensos temporariamente, ou seja, diminuir o número de funcionalismo público. Abre aspas para uma frase do Trump: os democratas querem fronteiras abertas, homens competindo em esportes femininos, transgênero para todo mundo, não temos escolha para o shutdown. Nesse ponto, eu concordo com ele e também concordo que não tem outra forma a não ser diminuir a máquina pública, atingindo sim o sistema de saúde, que deveria ser uma mudança política por completo, como eu prego aqui no Brasil. Mas repito, o vídeo aqui hoje é sobre o shutdown em si. E aqui nós temos basicamente dois riscos, veja a sinuca de bico. O primeiro dele, o risco real, é de continuar parado, shutdown a máquina pública americana. Isso mostra uma clara dificuldade dentro da Casa Branca de arquitetar entre os dois principais partidos que hoje sustentam o governo americano, tanto republicanos como democratas.
Se a máquina pública continua fechada, obviamente inviabiliza o funcionamento de várias instituições importantes. Portanto, um risco claro. Se eles entram num acordo e a máquina pública volta a funcionar, significa que eles permitiram novos endividamentos em um país já altamente endividado. Portanto, a trajetória da dívida continua se complicando, empurrando a poeira para debaixo do tapete. Vale lembrar, e eu estive lá nos Estados Unidos durante as eleições, obviamente apoiando Donald Trump, eu acredito que há várias críticas importantes frente a um capitalismo de Estado que ele está colocando em prática. Intervencionismo no Federal Reserve, intervencionismo em empresas privadas. Portanto, não é porque defendemos um lado que temos que chancelar absolutamente tudo o que ele faz. Já gravei vários outros vídeos falando que eu entendo o diagnóstico de correção dos déficits em conta corrente e déficits comerciais nos Estados Unidos, mas não necessariamente o caminho é um único, como por exemplo das tarifas, que está prejudicando também a economia americana como um todo. Ao olharmos a dívida dos Estados Unidos, ela superou 37 trilhões e 200 bilhões de dólares. Veja como ela cresceu a partir da grande crise de 2008. Hoje, que estou gravando na quarta-feira, saíram dados importantes do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o chamado ADP, o relatório de empregos do setor privado, para o mês de setembro, apontou corte de 32 mil vagas. Só que o mercado esperava uma alta de 50 mil vagas. O dado mais importante será o de sexta-feira, o payroll, que se o Estado continua fechado no shutdown, os dados não serão divulgados. Em meio a esse dado, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está realmente enfraquecendo, como a gente já vem falando aqui há algum tempo, analisando os indicadores antecedentes que não saem na mídia porque é algo mais técnico, isso mostra que os Estados Unidos podem continuar cortando a taxa de juros que começou há poucos dias esse corte. Com isso, enfraquece o dólar. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, perdeu os 98 pontos. E ao olharmos aqui no gráfico do último ano, a gente vê a queda do dólar frente a essas 6 principais moedas do mundo, como a Libra, como o euro, como o franco suíço e outras importantes. Olha só como o dólar vem perdendo força. Mas lembre-se, no começo do governo Trump, ele sinalizou que ele queria juros mais baixos e dólar mais fraco. Portanto, está caminhando, como ele falou, para o propósito dele. Mas isso, obviamente, afeta o Brasil, afeta os seus investimentos e afeta todos nós. Portanto, novamente, eu deixo o QR Code aqui na tela para que a gente possa falar sobre o seu perfil, uma vez que é importante entendermos como tirar proveito desse cenário, mas também nos protegermos, porque a situação ela é complexa. Se nós vemos, portanto, o dólar caindo e nós vemos um risco maior no cenário, claramente o ouro tem disparado. O que chama atenção é que em cenário de juros altos nos Estados Unidos, o ouro tende a cair. O que nós vemos é que os juros vêm subindo ao longo do tempo, começou a cortar agora faz 10 dias, mas está mais alto do que estava uma década atrás, em que artificialmente os bancos centrais mantiveram as taxas de juros mais baixas. A gente viu o ouro crescendo, crescendo e crescendo e hoje mais uma vez disparando e batendo o recorde agora que eu estou gravando na quarta-feira às 2:30 da tarde. E aqui um ponto extremamente relevante para ser levado em consideração também com esse shutdown. As reservas de ouro dos Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 trilhão de dólares. Mas como que é o registro contábil disso para saber se efetivamente vale mais de 1 trilhão de dólares? Como é que é feito esse ponto? Voltamos no gráfico aqui da cotação do ouro. A gente vê que está muito próximo a 4 mil dólares a onça Troy, nessa alta que vem renovando máximas e máximas. Nesse preço, quase 4 mil dólares a onça Troy, significa que as reservas de ouro dos Estados Unidos teriam um valor de pouco acima de 1 trilhão de dólares. Mas quando nós olhamos nos documentos oficiais do Federal Reserve, a gente vê que o que eles detêm são 11 bilhões de dólares em certificado. Por que essa tamanha diferença, pouco mais de 1 trilhão para 11 bilhões? Basicamente é o que nós chamamos de marcação a mercado. Eu falo muito aqui para os nossos clientes. Em alocação de renda fixa, você tem a marcação a mercado que te dá um preço quando você olha a tua carteira. Se você vai sair antes do vencimento, você, através da marcação a mercado, terá
um acréscimo ou uma diminuição do seu valor alocado. Por isso que eu falei que é importante que a gente converse a respeito do seu perfil especificamente. Portanto, se olharmos aqui a quase 4 mil dólares a onça Troy, o que os Estados Unidos têm é pouco superior a 1 trilhão de dólares. Mas de forma contábil, no balanço do Banco Central, eles contabilizam 11 bilhões de dólares em certificados de ouro, conforme a gente consegue ver aqui nessa imagem. Portanto, fica claro que os Estados Unidos poderiam quitar parte desse pouco mais de 1 trilhão de dólares, vender essa quantidade de ouro ou não mais emitir dívida. Venderia o ouro para pagar as despesas correntes ou não precisaria mais emitir novas dívidas, portanto a máquina pública poderia continuar funcionando. E aqui voltamos à tona aquela discussão que muitos começam a conversar da possibilidade de subir o valor desses 11 bi para pouco mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares do balanço do Banco Central americano. E quais seriam as consequências disso? Veja, de 11 bilhões para mais de 1 trilhão de dólares. Basicamente, o preço legal do ouro é definido por lei. Ele não flutua com o preço de mercado. É por isso que ele vem marcando a 42 dólares e 22 centavos por onça Troy e não próximo a 4 mil como é o preço de mercado. E nesse preço de 42 dólares e 22 centavos, como manda a Constituição dos Estados Unidos, o balanço do Banco Central mostra 11 bilhões a 42 dólares e 22 centavos a onça Troy. Se olharmos a preço de mercado, a quase 4 mil dólares, portanto essa quantidade passa a ter um valor de mercado de pouco mais de 1 trilhão de dólares. Está aí essa diferença. Quando nós olhamos, por exemplo, nesse gráfico do Fed, que é o maior banco de dados do mercado financeiro do mundo, Federal Reserve Economic Data de St. Louis, a gente vê essa estagnação desde os anos 70. Ou seja, desde lá, por lei, o preço do ouro nos Estados Unidos é definido por 42 dólares e 22 centavos por onça Troy. Vale lembrar aqui um ponto importante. Nos anos 30, em 1933, Franklin Delano Roosevelt, quando ele proibiu a custódia de ouro por parte de famílias e empresas nos Estados Unidos, ou seja, aqueles que detinham ouro tiveram que devolver aos cofres públicos americanos e, em troca disso, recebeu pouco mais de 20 dólares por onça Troy. Um ano depois, ele desvalorizou o dólar frente ao ouro e passou a dizer que, naquela ocasião, não valeria mais 20 dólares por onça Troy, mas sim por volta de 35 dólares por onça Troy, o que fez que, obviamente, as reservas dos Estados Unidos passassem a ter um valor muito maior. E a partir de 1973, as reservas passaram a ser marcadas por 42 dólares e 22 centavos. Há uma boa discussão, que eu acho extremamente válida, que aquilo sim pode ter sido um confisco e um calote na dívida dos Estados Unidos. Ele arrecada o teu ouro a 20 dólares, um ano depois ele fala que não vale mais 20, vale 35 dólares, uma vez que ele já estava em posse de todo aquele ouro. Então a grande questão aqui é, será que os Estados Unidos agora vão querer fazer com que a marcação a mercado não mais esteja marcada a 11 bi e sim a pouco mais de 1 trilhão no balanço do Banco Central? Assim ele teria mais margem para fazer os gastos e continuar mantendo a máquina em funcionamento, só que colocando mais dinheiro na economia, o que isso é altamente inflacionário. Uma matéria importante da Yahoo Finance, que eu gosto bastante de ler, falou claramente quais são esses caminhos. Primeiro, a gente vê aqui, o Tesouro compra de volta o certificado de ouro, valendo 11 bilhões, que está no balanço do Federal Reserve, o Banco Central americano. Então, o Tesouro vai lá e compra esses certificados por 11 bilhões, o que é basicamente bastante simples. O segundo ponto, ele teria que, por um decreto, por uma ordem executiva do próprio Donald Trump, aumentar o preço legal do ouro para esse por volta de 4 mil dólares, 5 mil, 6 mil, 7 mil, o que ele quiser. Seria uma ordem presidencial. Vale lembrar que eu expliquei o que aconteceu no ano de 1933, portanto, há sim já um precedente. O terceiro ponto seria vender esse ouro, que agora estaria na posse do Tesouro americano, vender para o Banco Central, para o Federal Reserve, ao novo preço estabelecido nessa ordem executiva.
Então ele venderia, imaginemos que ele colocasse 8 trilhões, como fala aqui na matéria. O ouro passaria a valer 2 trilhões de dólares no balanço do Banco Central, ele venderia esse ouro novamente para o Banco Central, isso de forma contábil, eles imprimem, criam um novo dinheiro para pagar o Tesouro nesse montante e o Tesouro injeta esse dinheiro na economia e, portanto, mais dinheiro em circulação, mais consumo, mais oferta da moeda, ela tende a perder valor, mais inflação como um todo. Veja que o cenário ele é complicado, eu não acho que eles conseguirão aprovar isso, mas já temos precedente e não duvide de burocratas que precisam pagar as suas contas para uma manutenção dos seus privilégios, independente de quem seja. E aqui eu vou para a parte final. É claro que se o shutdown permanece nos Estados Unidos, isso afeta o mundo todo. Seria os Estados Unidos, as suas principais instituições paradas, o que mais cedo ou mais tarde acaba afetando o restante do mundo. O que mostra que uma briga política pode levar a consequências muito sérias na economia como um todo e afetando o valor do dólar. E ao afetar o valor do dólar, afeta diretamente as nossas alocações aqui, a variação dos preços aqui no Brasil e, consequentemente, do fluxo de caixa das suas empresas, do fluxo de caixa da sua pessoa física e do seu planejamento futuro. Justamente por isso que eu falo, não deixe a bomba estourar, se proteja, há formas de tirar proveito disso também. A máquina pública americana está parada. Eu fiz vídeos há poucos dias falando sobre a crítica situação do Japão, a crítica situação do Canadá, da Rússia e da França. Mais um país pagando pelo altíssimo endividamento. Mais cedo ou mais tarde essa bomba vai estourar. E o Brasil está exatamente no mesmo caminho. Tiremos oportunidades, mas também cuidado para se proteger. Ela é essencial, essa proteção. Seguimos.